Bom, nós vamos agora a Brasília com Délio Rocha. Ele tem novidades sobre a relação do governo federal com a região Nordeste. Olá, Délio. Bom dia. Elivaldo Barbosa, meu bom dia para você, bom dia a todos. O general e ministro Luiz Eduardo Ramos disse, Elivaldo, que o governo federal tem um olhar diferenciado para o Nordeste e, segundo ele, somente com o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e o Bolsa Família são repassados 40 bilhões de reais para a região. E nessa entrevista que eu tive com ele, Joelson, Elivaldo, nessa conversa que eu tive com o ministro, ele destacou o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que prevê alguns investimentos, prevê a retomada de obras que hoje estão paradas e ainda o incremento de ações públicas, principalmente nos municípios. Vamos ouvir um pouco do que falou o ministro Luiz Eduardo Ramos. Nós temos dado uma importância relevante em relação a essa região do país tão importante. O presidente Bolsonaro, sem muito barulho, ele determinou que nós desencadeássemos o Plano Nordeste. É um projeto que visa a injeção de recursos, não muitos, mas também de política pública e de obras federais que estão paradas. Então nós estamos implementando algumas medidas, principalmente visando os municípios. Elivaldo, você sabe que o ministro Luiz Eduardo Ramos é o responsável pela articulação política do governo e isso inclui mediar a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E nesta condição de mediador, ele comentou sobre a liberação de emendas parlamentares e também sobre as indicações para os cargos públicos federais. Vamos conferir. Os deputados, eles têm uma responsabilidade, está aqui o deputado Vitor Hugo, com as suas bases, com seus prefeitos, com a sua população, seus eleitores. E nós temos, esse ano foi um ano extremamente difícil, falando de fiscal, né, financeiro. E é complexo, existem, a gente chama de conflitos, né, deputado? É um deputado quer um cargo A, o outro também quer, e a gente vai ali, né, eu brinco sempre com a figura, eu sou aquele cara que tem 10 pratinhos, né? Eu vou rodando os pratinhos, atendo aqui um deputado, eu vou aqui no outro, tenho que voltar nesse. Mas eu entendo e respeito muito, nós temos uma relação extrema, vamos dizer assim, de cordialidade. Vira e mexe um ponto de desacerto, mas a democracia é isso. Elivaldo, na última quarta-feira, o ministro Luiz Eduardo Ramos teve um encontro com deputados da bancada do Nordeste e, na ocasião, ele disse que o governo federal vai investir 4 bilhões de reais por meio do Plano de Desenvolvimento do Nordeste. E neste encontro ele também elogiou o consórcio Nordeste, que foi formado pelos governadores da região, e disse que o governo federal vai apoiar este consórcio. Elivaldo. Eu diria, Délio, que esse encontro foi um dos mais importantes do semestre e até mesmo deste ano em relação ao governo federal, na relação do governo federal com a região Nordeste. Até porque representa exatamente uma ansiedade muito grande e mais do que oportuna. Há uma dificuldade de investimentos na região causada pela crise financeira e eu diria, Délio, que agora com essa aproximação, deixar de lado questões ideológicas, partidárias, para realmente acreditar no Nordeste para reduzir diferenças em relação a outras regiões. É possível que realmente essa intenção saia exatamente do papel e vá para a prática, né, Délio? Isso mesmo, Joelson. Há um esforço muito grande do governo federal de tentar melhorar a relação com o Nordeste, com os governadores, com os deputados e senadores. Nesses últimos 11 meses, o governo federal não foi bem sucedido nesta tarefa, né? Ao longo desse tempo, o presidente se indispôs com alguns governadores da região. Isso tem atrapalhado a relação do
presidente da República, do governo federal como um todo, aqui no Congresso Nacional. E o presidente Jair Bolsonaro sabe que precisa do apoio dos parlamentares da região Nordeste, que somam 151 deputados, e no Senado eles representam 1/3 da casa. Então, portanto, o Nordeste tem uma força muito grande para o governo, né, se quiser aprovar aqui as reformas que defendem na Câmara e no Senado, Elivaldo. Obrigado, Délio, por sua participação nesta sexta-feira. Um bom final de semana. Segunda nos encontraremos aqui no Notícia da Manhã, Délio. Olha, interlocução é tudo, gente, porque o governo federal precisa dessa interlocução. E o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, potencialmente revela essa característica de ter esse diálogo com a região.